Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu dormi, acordava, dormia. Engraçado, tem dia que parece que você dorme pouco e acorda tarde. E tem dia que você dorme e acorda ainda muito cedo. E hoje foi esse dia que eu dormi e quando eu fui ver ainda era recém 6 horas da manhã. Caramba. Às vezes você tem essa sensação de descanso, que o tempo está rendendo e outras vezes que o tempo está escapulindo pelas suas mãos, né? Assim, em relação às nossas sementes também. Hoje eu coloquei aqui para segurar o celular não sei se é jardim. Ai, como que chama isso aqui? Aquele jarrinho de despejar água, né? É jardineira que fala? Daí tá com umas flores aqui artificiais, né? Que vieram do Japão. Eu coloquei e ficou bem bonito. Mas eu quero ter um dia algo disso natural. Flores mesmo, naturais. Uma dessas assim de metal seria bem bonito, né? Colocar. Eu não sou muito bem com planta, não. O que estou fazendo agora? Eu vim aqui fora para falar com vocês. E o que estou fazendo agora é um vídeo muito legal porque atende a minha necessidade de prontidão. Eis-me aqui, Senhor, de passar uma mensagem que logo passa, então preciso de rapidez. Inclusive, a minha relação com os livros também às vezes vem o insight, a mensagem é algo muito rápido, sabe? A visão e é semelhante, né? Ao mesmo tempo gera uma agonia. E eu já falando do processo de criação e daqui do processo desse, falando de Deus, desse que estou fazendo agora. Porque há uma agonia de... E se você olha, principalmente no final do ano, você olha para tudo que você acha que poderia ter feito. Ou que você fez demais, mas não rendeu. O tempo não rendeu. Não gerou frutos ou frutos insuficientes, entendeu? E daí gera uma agonia de parar. Parar e fazer a vontade de Deus gera uma agonia, como se você estivesse perdendo o tempo, né? Mas essa é a luta, né, contra a sua mente. Você não está perdendo ao buscar Deus. Você está ganhando ao descansar o seu coração em Deus, ao entregar as suas lutas para Deus. As nossas atitudes realmente são muito importantes, fazer a vontade de Deus, mas também vai ter aqueles momentos que você vai ter que entregar todos os pontos para Deus. E literalmente, quer ver um exemplo que eu entreguei os meus pontos para Deus? Meus pontos de cirurgia do pós-parto. Eu tinha um bebê para cuidar e dependia exclusivamente de mim. Não tinha mais ninguém comigo. E eu tinha 2 cachorros para cuidar que dependiam de mim, na alimentação, na água, no afeto e na limpeza, né? E Deus, eu entreguei os meus pontos a Ele, literalmente. Mas talvez hoje seja o dia de você entregar os pontos para Deus, porque talvez você já fez de tudo que podia.
O que eu queria falar, ainda não cheguei lá na mensagem, é o seguinte. Eu estava assistindo o vídeo de uma pastora e o que eu queria dizer para vocês é que, engraçado, né? Essa pastora, ela fala muito de como ela foi perseguida por quando ela quis ser pastora, né? E como ela foi perseguida pela própria mente dela por acreditar que era proibido. Me gerou uma tristeza agora. O engraçado é que eu queria falar para vocês que para mim era algo completamente estranho, porque ai ai, nossa, eu jamais vi como algo errado. Jamais, jamais, jamais. Nunca, nunca. Não era estranho para mim esse sentimento, entendeu? Muitas coisas você pode aprender coisa errada com as pessoas, como alguns preconceitos, né? Isso era uma coisa que. Mãe. Ai, amor. Ah, que lindo. Uhum. Uma borboleta, É. uma casa, Uhum. uma Cenoura. uma Maçã. maçã. Que lindo. Parabéns, conseguiu. Tem outra folha lá também, se você quiser. Ah, tá. Tá. É isso, gente. Então, bom, primeiro eu vim da igreja católica, né? E eu acho que eu observava, assim, os padres muito ativos, eles falavam na igreja. E eu estudei em colégio de freiras, então eu achava elas muito caladas, quietinhas, cabeça baixa, falando baixinho. Quase que não dava para ouvir, você tinha que fazer força para ouvir falar. E outro dia, eu falei assim, Deus, se o Senhor criou as mulheres para ficarem caladas, por que o Senhor deu voz para elas? Porque a mulher tem voz e o homem tem voz. E não há diferença. A única diferença é que a voz da mulher é mais aguda, né? E geralmente a mulher costuma ser mais doce, falar mais devagar, né? Enquanto o homem é mais fala menos, mas é mais. Então, eu acredito muito na força da natureza. Deus criou. Então, se Deus não quisesse que a mulher falasse, simplesmente ele ia criar uma Eva muda. Não precisava da voz. A gente jamais quer que um filho nosso nasça ou fique mudo por alguma causa, entendeu? Jamais. Então, esse é um. Ai, meu Deus. É uma corrente do mal, sabe? Colocada por humanos. Deus colocou voz em você, olha isso. Eu já falei sobre a perseguição à minha voz, né? Eu tinha uma amiga que uma vez me falou da voz dela, do trauma que ela tinha de ser perseguida pela voz. E aí eu falei pra ela, engraçado, eu acho a sua voz tão que me conforta, uma voz calma, sabe, que passa paz. E aí eu vi, Deus me mostrou, olha, mesma coisa que fizeram com você, fizeram com ela. Então, não via isso. Daí quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, o primeiro contato que eu tive foi com a pastora. E assim, nunca fiquei escandalizada por isso. Sempre achei tranquilo, normal. Eu acho que aquilo que eu achei ideal que a mulher falasse.
que a mulher, sabe, liderasse, que a mulher usasse a sua voz. O que eu acho estranho é quando Miriam começa a falar com Deus, ela é castigada por Moisés. Ele meio que roga uma praga nela, e aí a mão dela fica leprosa. E aí só que ela fica escondida, né? Eu acredito que ela foi obrigada a manter uma farsa de que ela estava leprosa, de que ela estava doente, ficar ali de castigo, como uma criança, assim. Hoje em dia os pais não podem mais bater, mas eles dão um castigo de você vai ficar aí no cantinho, quieto, pensando no que você fez. E eu acredito que Miriam foi castigada dessa forma. Você vai ficar aí no cantinho, quieta, pensando no que você fez, porque você quer uma coisa, Miriam, que você não pode ter, que é o contato direto com Deus, porque o contato direto com Deus só o sacerdote pode ter, que é Moisés. E tudo, qualquer coisa que você queira saber de Deus, você tem que perguntar para Moisés. Então há um intercessor. Da mesma maneira que a gente condena a adoração a Maria, nós tínhamos uma adoração por Moisés, uma idolatria. E daí ele se torna a única fonte, né? E Jesus chega a comentar que os israelitas buscavam Moisés, né? Buscavam em Abraão, mas não, que ele era o único caminho. Engraçado que ele que abre, ele que democratiza a fé. É fé para todos, para todas as nacionalidades. Ele bate muito no ponto do samaritano. E daí eu vou abrindo muito, mas muitas coisas, cordas invisíveis, não foram dadas por Deus, foram dadas por homens, entendeu? Limites humanos, não de Deus. E daí hoje, ouvindo a pastora, ela vem falar de ciência de demônios, ciência de anjos, aquele que é doutor para falar isso, falar aquilo. Ela não falou a palavra doutor, eu tô falando. É que como se fosse uma pessoa autorizada. Daí Deus começou a me mostrar, e tá me mostrando, os autorizados. Os autorizados para falar, doutores da mente, doutores do corpo, doutores, quando eu falo do corpo, da saúde, doutores, enfim, de várias coisas, né? Da engenharia, enfim. E daí ele está me mostrando agora um problema que aconteceu no Nordeste, está acontecendo, que eles cavaram um fundo para extrair sal, não sei se extraíam mais coisas também, e daí aquela cidade começou a afundar, está começando a afundar muito rápido. E eles são doutores, né? Eles são os autorizados. Daí ele me mostrou assim, o ser humano ele está engatinhando, ele não sabe nada. Por isso que você tem a sensação, ele me disse, minha filha, de que as pessoas estão fingindo, que é um mini-mundo, como eu disse, mini-mundo, que as pessoas estão fingindo que sabem alguma coisa. E usando capas, né? Capas de doutores. E a sensação é de completa mentira, de completa ilusão.
Por isso que você vai, ele me mostrou, vai ao médico, o médico não tem resposta para você, porque ele não sabe de nada. Você vai ao advogado, sabe, e não resolve nada, só piora a sua vida. Você vai ao psicólogo, nada, fica patinando. Você vai, não sei, onde você vai, nutricionista, todos os autorizados e parece que, sabe? Inclusive, quando a minha mãe estava internada, ela teve vários médicos ali à disposição, médico particular, médico do SUS. Ninguém sabia dar resposta de nada, nunca soube. E eu já ouvi vários relatos, vários testemunhos de pessoas dizendo não souberam resposta nenhuma. E essa sensação que você tem de que as pessoas autorizadas, as pessoas, os doutores, não sabem nada de nada. Então, assim, quando eu venho gravar uma mensagem aqui, dizendo, não tenho autoridade, não sou cientista, não sou teóloga, não sou psicóloga, sou só uma pessoa que pensa demais, superdotada, ainda autista, né, para piorar, e que fico encontrando correlações, caminhos, respostas. E ele me disse, é a mesma coisa, todos estão buscando. Por isso que você tem essa sensação, para onde você vai, você bate, 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 e a porta não se abre, porque todos estão, ao mesmo tempo que eles estão engatinhando, uma coisa que barra muito o crescimento é você ser doutor aqui na sua mente. Porque se é o que Jesus está me falando agora, se você não se mostrar como uma criança, você não vai aprender nada. Entendeu? Porque você vai criar amarras humanas, entendeu? Quando Miriam diz, Moisés, Deus fala só com você, Moisés, ali já estava nascendo um chamado dela para ser pastora. Olha isso. Ali ela já estava querendo fazer um movimento que lá na frente Jesus iria fazer. E ele foi condenado por isso, né? E ela foi condenada, a Miriam também. Ele não condenou ela mais forte porque ela era irmã dele. E não foi essa Miriam que salvou a vida dele? Que deu ele para a egípcia? Que ficou ali cuidando, conseguiu, sabe, conquistar a egípcia para Moisés ser amamentado e criado nos primeiros anos pela mãe natural dele? E via muita gratidão para essa mulher, né? Para essa irmã. Então ela já estava fazendo o movimento, mas ela estava com outras pessoas ali, né? E outras vezes as pessoas iriam questionar Moisés. Olha que lindo. Amém. Obrigada, Deus. Gente, tem gente que odeia passarinho, não sei como. Enfim, tem gente que odeia Deus, né? Então, não sei também. Ela já estava fazendo esse movimento de libertação. Que hoje a mulher é livre para falar de Deus. Nem todo lugar, nem toda igreja, nem todo lugar não. Graças a Deus. Miriam hoje é honrada, porque Deus estava falando com ela e Moisés, com a sua corda humana, com suas correntes humanas, aprendeu, a castigou. Como que alguém pode ser castigado porque Deus está tentando falar com ela, com ele? Com ela, né? Com a mulher. E ela poderia também liderar o povo junto com Moisés? Poderia. Sabe, porque tanto que o sogro de Moisés disse para ele, olha, você está cansado, você não vai conseguir, você precisa delegar funções,
entendeu? Talvez Deus vai te dar algo grande e você vai ter que confiar nas pessoas, na empresa que você criar, delegar funções. Amém? As coisas que Deus dá pra gente, Ele dá pra gente dividir. Os frutos que são gerados dentro da sua casa, Ele dá para que você divida. Assim Ele diz pro rico, né? Aí você quer poder só para você. Sabe o que eu tô vendo? O esqueleto. Você já assistiu o Mestre do Universo? É muito top. Ele é mau, ele quer o poder só para ele. Daí tem aquele momento no filme que ele começa a sentir o poder saindo aqui, ele, sabe, aquele poder dentro dele. E que ele suga, né, daquela a feiticeira, né? E aí ele. Daí tem uma mulher o tempo inteiro que tá com ele, que ela é extremamente má. Daí tem um momento que é bem interessante, talvez edifique sua vida. Essa mulher entra na casa de uma família para pegar fotos, para pegar todo tipo de informação, para destruir essa família, para manipular os sentimentos da moça que perdeu aqueles pais, para conseguir coisas dela através da manipulação. E ela consegue, ela se faz de amiga. E ela acha que a hora que o seu mestre, né, o mestre do mal, conseguir todo o poder que ele tá esperando o dia certo, o momento certo, da lua tal, não sei o que, sabe? E ele sempre, todo o poder que ele consegue é só destruindo pessoas. Olha, exatamente esse escrito, assim como Satanás faz. Ele só consegue poder destruindo pessoas. Agora, como que Deus consegue poder? Tá certo, ele é todo poderoso, mas ele fica mais toda vez que alguém é edificado, toda vez que você dá testemunho. Por isso que quando eu dou testemunho, você dá testemunho, o diabo se levanta, porque isso enfraquece ele. Então, aí ele de poder, né? Daí a mulher que tá com ele, né? Que é má, manipuladora, tem hora que faz cara de boazinha, sabe? Ela sabe tudo isso. E ela é bajuladora, faz tudo o que ele quer. Porque ela quer o poder também. Ela acha que ela tá ali como primeira dama, tipo assim. Só que a hora que ele alcança o poder, ele chuta ela e diz não. Nosso não, isso aqui é meu. Entendeu? E daí eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante que Deus me disse hoje. Deixa eu ver se eu lembro certinho. Eu tava na cozinha. Ele me disse: se você pede algo para mim, eu vou ver se isso é bom para você. Eu sou pai, tenho sabedoria e quero o seu bem. Mas se você pede para a pessoa errada, aí tem um problema. Porque essa pessoa errada, ela vai te dar, mesmo que saiba que o caminho é de morte, que o caminho não é bom. Entendeu? Principalmente se o caminho não for bom, vai te dar. Uhum. Por isso que a gente vê muitos ímpios prosperando, né? Agora Deus não, sabe? Você tá seguro. Então, se ele disse não, é porque isso é melhor para você. Daí que ver um exemplo, ai meu Deus, quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, e a gente tava brincando, a gente foi numa sobaria, e lá no fundo, os donos da sobaria,
eles tinham um negócio de subir, não sei, era um colchão em cima do outro, assim, uma pilha de colchões. E quando eu cheguei lá, todas as criançadas estavam subia e pulava, subia e pulava, subia e pulava. E eu, criança, né, fui lá e subi também. Só que eu acho que eu não pulei, não tive coragem de pular. Eu só subi. Que eu sempre fui meio medrosa, minha filha me puxou. E só que veio um menininho perto de mim, pequeno, e ficou assim: me joga, me joga, me joga, me joga, me joga. Eu, menino, eu não vou te jogar, não vou te jogar. Só que eu era criança, então tinha mente de criança. E daí teve um momento que ele ficou lá, um tempão, sei lá, uma meia hora lá, e eu só ficava olhando, pessoal, subir pulando. E eu só olhando, não fazendo nada. Daí ele falou, me joga, e o guri já chorando, me joga, me joga. Daí eu falei assim, tá bom, você que sabe, eu vou te jogar, mas fica por sua conta e risco. Daí Deus me falou, qual que é a diferença, né? Por exemplo, de um adulto e de uma criança. A criança, por mais que ela peça para você uma coisa que você sabe que vai fazer mal, que é perigoso, você vai dizer não e pronto, pode chorar, pode se jogar no chão. Se não faz bem, se é perigoso, você não vai fazer o gosto, né? Agora é diferente de uma criança. Por isso que criança não pode cuidar de criança, porque ela tem a mente de criança, ela não sabe realmente o risco. E outra, uma criança com outra criança, é assim que eu me sentia com o menino. Eu me sentia igual a ele, por mais que ele fosse menor que eu sabia que eu era criança e ele era criança e não me via, não sentia nenhum peso de responsabilidade de cuidar dele, até porque eu nem conhecia ele. E eu tava ali brincando. Na cabeça, eu tô tentando lembrar aqui, na cabeça da criança, ela tá ali para brincar, para se divertir. E ela não sente, sabe? Não tem esse negócio de ser mãe de outra criança pequena. Não. E daí ele me falou assim, é a mesma coisa. Se você vai e pede lá para uma entidade com um negócio diferente, não vai ter o cuidado, sabe? Vai ser a mesma coisa. Eu joguei o menino, ele tanto que ele me pediu, eu fiz a vontade dele. Só que ele se machucou. E se machucou bastante. Não sei se ele chegou a quebrar o braço, se machucou. E aí eu me senti muito culpada. Aliás, por vários anos, primeira vez que eu vim aqui falar isso, eu me senti muito culpada. Eu cheguei a contar para os meus pais, mas eu não tinha a noção que eu tenho hoje, né? Porque hoje eu sou uma adulta. Por isso que eu digo, não deixe criança cuidar de crianças. Que por mais que eu fosse mais velha, eu me sentia igual a ele. Me sentia criança, entendeu? Eu não sentia que eu tinha responsabilidade sobre ele, né? Então é isso. Olha o que ele tá me falando. Ele vai falando e eu tenho que fazer o quebra-cabeça. Ele tá me dizendo que os doutores, as autoridades, elas são crianças que cuidam de outras crianças. Por isso, ele está me dizendo, que quando você vai num lugar, num advogado, num psicólogo, num especialista, num assistente social, você sente, sabe como você sente? Que tem uma criança maior cuidando de você, só que aquela criança maior é criança também. E não sabe aquilo que é certo de te dar ou não te dar, dizer sim ou dizer não. Quantas vezes você ouviu não de autoridade, sendo que você estava dizendo a verdade? Quantas vezes a autoridade disse sim, quando a pessoa estava dizendo a mentira? E muitas vezes eu falei isso para Deus. Eu cobrei isso dele.
Falei assim, olha Deus, olha aquele caso. E agora ele está me respondendo, porque são crianças cuidando de crianças. Só que são crianças com brasões, são crianças com uniformes, são crianças com diplomas, são crianças com arrogância, achando com as suas cordas invisíveis, colocando cordas nas outras pessoas, achando que aquilo que elas falam tem autoridade. Eu não tenho autoridade. Por isso que você sempre vai se sentir fragilizado, abandonado e injustiçado. Fragilizado, abandonado, injustiçado, porque quem está cuidando de você é uma criança. Então eu tenho certeza que quando eu joguei aquele menininho de lá, eu fiz a vontade dele. Ele se sentiu fragilizado, machucado, abandonado e talvez na hora da dor deve ter pensado que arrependimento ter pedido e insistido tanto para que alguém me jogasse lá de cima. Eu pedi. Eu achei que era divertido, estava vendo os outros, só que não pensei, não sabia, sabe, que da altura, do meu tamanho, sabe, que eu não aguentaria, sabe, o impacto. E eu mesma não sabia. Então, se a pessoa que cuida de você, ela não sabe o dano que faz em você que está fazendo agora. Pensa que está fazendo o melhor, pensa que está sendo justo, pensa que está tendo autoridade e não está. Está machucando, está fragilizando, está jogando do alto, está abandonando, está criando mais demandas. Entende? Porque cria mais demanda, né? Igual o menino, quando ele se machucou lá, eles chamaram, não sei se foi a ambulância, acho que foi, para socorrerem ele, entendeu? Para ver ali o que aconteceu no bracinho, acho que foi no braço, não sei. O que aconteceu com o menino. Eu lembro que eu voltei para a mesa, eu falei, ai mãe, acho que eu fiz um negócio errado. A gente tava brincando lá e eu contei, mas ela nem ouviu direito. O pessoal na mesa nem ouviu direito. Nossa, mas eu fiquei por anos isso. Graças a Deus, Deus me perdoou, porque eu não tinha consciência. Então, no mundo, é tudo assim. A gente finge de adulto, mas todos nós somos crianças. Só que a gente tem que ser mais humilde e estudar e tentar aprender mais para poder ajudar as pessoas. Mas quem que pode atender a sua realidade? Quem pode saber se você está falando a verdade ou a mentira? Quem que pode atender as suas especificidades, casos específicos? Quem pode saber qual nutriente que está faltando no seu corpo, na sua corrente sanguínea? Quais são os traumas que estão lá que eu falei assim, tá misturado? Hoje, sabe o que Deus me disse? Deram água suja para você tomar. Eu fui tomar água, tomar sol. Hoje que eu acordei bem cedo, minha filha estava dormindo. Faz tempo que eu não tomo sol, que hoje estava frio e apareceu o sol. Ontem eu lavei minha roupa e hoje, ontem à noite, Deus me disse, lava que amanhã vai ter sol. Teve sol, eu tomei sol. Ele me disse, deram água suja para você tomar. E ele me disse, eu sou água limpa, eu sou água viva, mas te deram água suja durante toda a sua vida para você tomar. E agora a gente vai ter que limpar você. E a questão, eu falei assim, Deus, se eu tomei água suja todo esse tempo, onde que eu vou achar? Onde que tá a sujeira? Onde que tá, sabe? Falsas crenças, maldições que eu recebi, cordas humanas, tudo isso é água suja, entendeu? Te deram água suja para tomar. E como que eu faço? Mas peça para Deus tirar isso de você. Amém?
Eu estava ouvindo a pastora dizer, sabe, ela disse, sabe uma coisa que muitas vezes limita a pessoa? Ela acredita que ela não merece ser feliz. E não adianta, ela acredita que ela não merece aquilo, porque ela diz assim, ninguém na minha família tem isso. Por que que eu vou ter? Eu vou ser arrogante, eu vou ser, sabe, me achar superior. Eu não dei testemunho ainda, né? Mas mais pra frente, ainda não. Daqui uns anos, talvez. Mas um dos problemas que quando eu fiz o meu relato, né, de superdotação, de autismo, teve uma amiga minha que chegou em mim e falou, sabia que é pecado você se sentir mais especial que os outros? Sabia que é pecado você se sentir superior aos outros? Eu disse, nossa, foi horrível aquilo, sabe? Ela escreveu, não falou, né? Eu não me acho superior a ninguém. Pelo contrário, a minha autoestima é muito baixa. Geralmente eu me acho inferior. Uma questão de autoconhecimento não é para você se sentir superior a vida toda, né? Aliás, eu vi isso a minha vida toda. Você está se achando melhor que os outros? Porque eu gostava de me arrumar, eu gostava de me vestir. E Deus me disse, por mais que eu trabalhe no simples, no natural, que você venha gravar os vídeos do jeito que você está, eu te liberto dessa obrigação, né? De ter que, sei lá, fazer uma escova, fazer uma maquiagem. Você é linda do jeito que você nasceu. Mas isso não quer dizer que você não pode se arrumar. Outro dia ele falou, coloca um lenço, sabe? Fique bem bonita, se maquie, fique perfumado. Outro dia eu passei bastante perfume para gravar com vocês. Que ele falou, coloca o perfume. E é importante o autoconhecimento. Só que as pessoas, elas não vão compreender, entendeu? Porque elas são como Moisés, querendo prender essa Miriam, dizendo, quem você pensa que você é? Aqui não, aqui não. Você será castigada, você vai receber maldição, você vai ficar trancada dentro do quartinho, até que você entenda que Deus não fala com você, Deus não te visita, entendeu? Uma das coisas que Deus mostrou para mim é que Moisés, ele esteve com os egípcios, esteve com os israelitas, então ele esteve dos dois lados. Esse foi um grande problema para ele. Por quê? Porque ele aprendeu coisas ruins com os egípcios. E essas coisas ruins, ele vai trazer para dentro da religião. Sim, ele traz. Você não percebeu ainda, mas ele trouxe. E uma das coisas se chama crueldade, porque os egípcios, eles tinham a ciência da crueldade. Quer ver um exemplo? Eles enterravam pessoas vivas. Isso eu descobri assistindo a Múmia também, aquele filme, né? Eles enterravam, mas é verdade, eles enterravam, eles castigavam, enterravam. E num dos movimentos de liberdade, de Deus fala comigo também, não só com Moisés, das pessoas quererem não ter o intercessor, que é Moisés, quererem contato imediato com Deus, ele diz, né, porque ele escreve aquele livro, que a terra engoliu eles vivos. E esse era um método de condenação que os egípcios costumavam fazer. Então, esse é um sinal de que, por ele ter estado com o inimigo, ele aprendeu métodos com esse inimigo e trouxe e levou na viagem para a terra prometida. Então, muito do Levítico 20 lá, das condenações, eu acredito que muita coisa ele aprendeu com os pais dele, com os pais adotivos dele, né? Cuidado com aquilo que você aprendeu com seus pais adotivos, com métodos de crueldade.
Não é porque seu pai, a sua mãe te ensinou algo que isso está correto. Cuidado. Eu tive um sonho outro dia. Ai, meu Deus. E eu falei, ai, Deus, que coisa estranha. Até agora eu não tô entendendo nada. Eu sonhei com os meus pais. A gente tava no carro e tinha uma casa, assim. Diz que aquela casa era do mal. Casa do mal, não sei. E tinha outras pessoas que pegavam pedras e pegavam bombas e começavam a atacar na casa. E como se tivesse que destruir aquela casa. Pô, pô, pô. Mas a casa, nem sinal. Nem sinal de. A casa nem sinal, nem. Não pegava fogo, não acontecia nada com a casa, sabe? E aí depois, meu pai jogava uma bomba na casa, aquelas dinamites assim, desse tamanho mais ou menos. Isso sonho, não tem nada a ver com a realidade. Mas tinha outras pessoas ali que eu não conhecia. E eu só observando aquilo. E a gente entrava no carro e ia embora. Como se fosse nos tempos atuais, sabe? A gente até tava num carro que minha mãe teve, um carro grande. Geralmente se faz transporte, né? Daí eu acordei e fiquei assim, meu Deus, meu pai e minha mãe fazendo isso. Que coisa horrível. Daí eu lembrei de filmes em que as pessoas costumavam tacar fogo na casa de pessoas que eles consideravam bruxa, ou de pessoas negras, ou de qualquer pessoa, mesmo branca, que estivesse fazendo algum movimento de libertação. Pessoas que eram condenadas. E daí, a única interpretação que eu tenho é: os nossos pais fazem, podem fazer ainda, nossos amigos, coisas horríveis, cruéis. E essas pessoas que fazem essas coisas horríveis ainda dizem que são boas. Por quê? Quando os homens de família saíam com paus na mão, vamos queimar, vamos matar, eles acreditavam que eram boas pessoas e que aquela pessoa que ia ser morta, aquela que era o mal, que precisava ser eliminado, igual Moisés disse, Levítico 20, eliminem o mal do meio de nós, eliminem, assim como Miriam foi deixada ali, presa naquele lugarzinho escondida, né? Até que o mal saísse dela. Só que o mal, olha o mal que estava dentro dela. Era Deus querendo falar com ela. E ela não foi permitida. Eu tenho certeza que durante toda a viagem da vida dela, que aqui a gente está numa viagem, né? E viagem mesmo, porque eles andavam muito. Deus falou com ela. Só que ela não podia falar. Olha a condenação. Ela não podia falar o que Deus falava com ela. Ela tinha que se calar para ver aquelas coisas horríveis. Ver as mulheres sendo apedrejadas. E se ela quisesse dizer, desde aquela época, ei, o meu Deus se chama Pai. Ele está dizendo, ô meu irmão, que você está errado, Moisés. Essa sua lei aí não está certa não. Sabe? Talvez, né? A gente já tivesse evoluído muito se Moisés tivesse ouvido a irmã dele, Miriam. Ó, palmas para Miriam. Infelizmente, aconteceu dessa forma, porque nem sempre você vai conseguir lidar com as pressões do mundo, sabe? Mesmo os doutores sendo crianças, eles vão fingir que são adultos. Sabe o que eu vejo? Nós somos, eu falei para Deus ontem à noite, eu me sinto irmã de Jesus. Só que uma irmã pequena, criança, sabe, que não sabe de nada. Ele é filho de Deus. O meu pai é o pai dele,
sabe? Ele me criou. Só que perto dele eu não sei de nada. E ele sim é adulto, Jesus. Ele sim tem sabedoria, né? Mas mantém o coração puro. Agora, como é que você faz para crescer na vida, para ficar rico, para prosperar, para ter tudo que você quer, sem manchar o seu coração, tendo coração de criança, sendo humilde? É bem difícil, né? Mas é o que a gente quer, né? Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer água limpa para estar nos limpando essa semana. Amém. Nós recebemos e merecemos sim ser felizes. Nós queremos ser felizes. Nós queremos sim falar do teu amor, testemunhar a viagem toda. Tchau. Até mais.